Êxodo 22, versículos 7 e 8, a Bíblia vai dizer o seguinte: se alguém entregar ao seu próximo dinheiro ou objetos para guardar, e isso for furtado da casa desse homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa irá à presença dos juízes para se verificar se não meteu a mão nos bens do seu próximo. Amém, nobres? Senhor, muito obrigado por tudo aquilo que já vamos aprender e pedimos que abençoes nossa capacidade de captar aquilo que Tu tens para nós nesta noite. Que possamos, de uma maneira muito clara, ser impactados no que diz respeito à nossa integridade. Sejamos capazes de crescer um pouco mais, que sejamos capazes de enxergar a necessidade desse crescimento, possamos lograr êxito em tudo aquilo que é a vontade do Senhor para a nossa prática diariamente. Abençoe o nosso crescimento, nós oramos em nome de Jesus, amém. Queridos, Jerry White, em seu livro Honestidade, Moralidade e Consciência, conta uma história bem interessante de que o menininho estava no jardim de casa e aí chegou um vendedor querendo falar com os pais. E ele disse: olha, meu pai não está aí, mas a minha mãe está. Ela está lá no andar de cima. Eu vou chamá-la. Então ele correu, subiu as escadas, chegou diante da mãe dele. E a mãe dele disse: olha, fala aí que eu estou na banheira, eu não posso atender. Volta lá agora, você falou que eu estava aqui, não era para ter falado. Você volta lá agora, fala que eu estou na banheira tomando banho, não posso atender, para voltar outro dia. E o garotinho desceu e falou: moço, não estou entendendo muito bem, né, porque nós não temos banheira, mas a minha mãe disse que está nela, então não vai poder descer não. As crianças têm sempre essa capacidade de colocar a gente que, né, ou as pessoas, né, que mentem, né? Eu ia falar a gente que mente, mas eu não sou muito dado a mentira, não. Dizer que eu nunca minto não é verdade, não, porque se eu tiver que fazer uma surpresa para você, eu vou mentir, né, para a gente fazer a surpresa, mas é para um lado bom da coisa boa a gente faz, né? Mas realmente as crianças têm um poder todo especial de entregar os mentirosos. Esse texto aqui, ele vai falar dessa questão da hombridade, essa questão da honestidade, da moralidade. As sociedades primitivas, elas não tinham muitas agências bancárias, então elas eram obrigadas a contar com os seus próprios moradores. O que eles tinham que fazer, né? Muitas vezes tinha que ter ajuda do vizinho, da amizade. Então o camarada viajava, o que ele pensava? Poxa, eu não posso deixar meus bens no quintal, né, que muitas vezes os bens eram os animais, porque senão eles eram roubados. Isso poderia acontecer com muita facilidade. E se tivesse joia, alguma coisa, algum ouro guardado em casa, algum dinheiro que não quisesse levar, porque viajar também pelas cidades do mundo antigo era um negócio muito perigoso. Então a pessoa ela tinha que calcular bem o que levava e o que deixava. Deixar era perigoso, levar o que era perigoso. Então o que muitas vezes as pessoas faziam? Elas procuravam um vizinho e diziam: olha, você guarda minhas coisas para mim? Você pode guardar as coisas que eu tenho de valor? E o vizinho guardava. Só que a lei de Deus, quando chama Moisés e começa a passar para Moisés a legislação de Israel, automaticamente ele já previu que poderia, ele já eternamente previu que poderia haver algum tipo de furto nesse recurso que as pessoas usavam entre os vizinhos. Porque o camarada podia ficar 30 dias fora, era muito comum naquela época, as viagens demoravam, não tinha carro, não tinha metrô, não tinha trem-bala, não tinha nada disso. Então as pessoas se demoravam, viajavam a pé, muitas vezes com um animalzinho.
E aí tinha que, um burrinho, né? Tinha que demorava. Quando voltava, só, rapaz, eu queria te falar, não, mas entraram aqui e roubaram suas coisas. Isso poderia ser verdade, como também poderia ser o fato de um vizinho mal intencionado crescer o olho e subtrair alguns pertences da pessoa que viajou. Isso também podia acontecer. Se o ladrão fosse encontrado, ótimo. Tinha que pagar o dobro. Encontrou o ladrão, ele roubou, agora você vai pagar o dobro. Mas se não fosse encontrado, ficava sempre aquela desconfiança. Será que entraram aí mesmo? Será que roubaram mesmo meu vizinho? Ou será que ele está ficando com as minhas coisas? Então tinha que levar o caso para os juízes da cidade, que eram representantes de Deus na sociedade de Israel antigo. E os juízes então julgavam um caso, eles elaboravam o caso. E essa pessoa teria que jurar, o vizinho teria que jurar diante dos juízes, sob pena de julgamento de Deus, que ela não estava com os bens daquela pessoa que viajou. É interessante que o texto fala de algumas questões importantes para nós, e a primeira delas é que você não erra quando você busca os seus direitos. Uma pessoa poderia muito bem procurar os juízes para ter a sua causa julgada. De vez em quando eu encontro no meu gabinete algumas pessoas que chegam e dizem assim: pastor, é certo, é correto buscar os meus direitos, porque eu estou querendo colocar a empresa lá diante de uma causa na justiça, eu devo fazer isso? Não devo? E aí a gente sempre orienta da seguinte forma, né? Bem, tem certeza que você está certo? Que você realmente foi prejudicado pela empresa? Porque tem gente que faz acordo, não me registra não, me dá o dinheiro a mais aí, porque eu não quero ser registrado não. Aí depois é demitido e quer buscar os direitos por um acordo que fez, apalavreou e agora quer levar a causa para a justiça. O juiz muitas vezes dá a causa. Ele dá a causa porque é obrigação daquele que contrata registrar, é obrigação. Ele está errado de qualquer jeito. Mas e a sua palavra não vale nada? Então por isso que eu sempre pergunto: você tem realmente direito? Você fez algum acordo? Mesmo que seja ilegal. Tá, fez um acordo e é ilegal, não era para ter feito, já está errado. Mas vai errar de novo se der esse mau testemunho diante do patrão, diante da palavra que você deu, e agora está querendo esquecer que você deu, e levar uma causa para a justiça, que se você deu a palavra, você não tem direito de receber, porque você pediu para não ser registrado. Então quando você for levar uma causa na justiça, para a justiça julgar, você tem que ter certeza de que você realmente foi lesado, foi prejudicado. Ou pelo menos que isso fique nítido para você. Porque de repente o juiz vai olhar e vai falar assim: olha, não vejo problema aqui, não vejo nenhuma. Porque eu já passei por isso. Eu fiquei sabendo numa época que um banco aí, que quando fazia financiamento de carro, ele cobrava uma taxa de maneira indevida. Eu tinha pouco conhecimento, procurei um advogado, porque eu tinha feito um financiamento por esse banco, e o advogado falou: olha, tem juiz que dá essa causa aí, tem juiz que não dá, mas realmente o banco cobra um pouco a mais aí, tem um negócio aí que ele cobra que não pode cobrar. E aí eu falei: então pode me representar, entra com a causa e vamos ver. Quando cheguei no dia lá, o juiz falou: não, está tudo certinho, essa causa eu não dou. E aí eu não ganhei a causa. Faz parte, mas eu não sabia, não tinha conhecimento, não sabia se de fato era ou não era. O advogado me disse que o negócio não era correto. Tanto é que outros juízes davam a causa. Então, acontece. Na época era um prejuízo de uns 6 mil reais. Agora, se você tem certeza que você não foi lesado, não foi prejudicado, injustiçado, e quer entrar com causa, não é coisa que crente faça, que servo de Deus faça. Você tem certeza
e ainda assim vai entrar? O cristão precisa tomar cuidado com algumas coisas, né? Ele precisa entender que causa precisa ser regada com verdade. Porque se o juiz me perguntar, eu vou ter que dizer. Eu não posso mentir para que eu ganhe mais dinheiro, para que o outro me indenize. Eu não posso mentir. Então cuidado com o advogado, porque tem advogado que é sem vergonha demais da conta. Então, você vai ter que dizer. Uma vez um advogado disse para mim, você vai ter que dizer. Eu falei, não, não vou ter que dizer. Não tenho que dizer. Vou dizer o que aconteceu. Vou ter que dizer, não, então não me chame. Tome cuidado. Esse dia eu estava conversando com a Cássia estava... Aliás, a Cássia na reunião da liderança das mulheres comentou isso, né, que a Cássia é advogada e falou, como é difícil ser advogado, crente. Que muitos optam por nem abrir nenhum tipo de empresa, nem nada, porque realmente fica um negócio muito difícil. Não é que é difícil para o advogado ser crente. Aliás, existem algumas profissões que só a graça. Advogado, policial, pessoal aí que faz fiscalização de empresas, gente que trabalha com licitação, um orçamento, que o dono da empresa quer levar para comer um churrasco, para poder favorecer a firma. Gente, como é que é difícil. Um tempo desse atrás, um irmão me ligou e falou comigo, pastor, tem uma empresa querendo vender uns produtos para a gente aqui, o camarada quer me levar para uma churrascaria. É errado que eu vá? Eu falei para ele, claro que é. Lógico que é errado. Ah, pastor, mas o cara quer só pagar um churrasco. É, mas se o seu chefe ficar sabendo que você está comendo churrasco, está recebendo algum tipo de favorecimento da empresa que vai concorrer, o que você acha que ele vai achar de você? E outra coisa, qualquer um que vir isso, você acha que vai achar o quê? Que você está favorecendo. A Bíblia diz, fuja de toda aparência do mal. É um negócio problemático. Eu, um tempo desse atrás, teve um político que me chamou para almoçar com ele, pensei que ele queria discutir algumas propostas, o cara me deu uma oferta, eu fiquei todo sem graça, não sabia o que eu fazia, nunca tinha recebido oferta de político, né? Depois daquele dia pensei, nunca mais eu aceito esse negócio, não quero nem almoçar. Porque o camarada ficou sabendo que a minha mãe estava doente, então ele disse, vou te dar uma oferta para ajudar lá, vai lá ver sua mãe. É um irmão, né? Mas eu fiquei todo sem graça. Eu cheguei em casa, comentei com a Bia, falei, cara, fiquei sem graça de devolver, né? Porque o cara queria abençoar, mas ao mesmo tempo é um político, não sabia o que fazia, fiquei todo sem graça. Falei, nunca mais, não quero nem almoçar mais, não quero nem conversar mais. A gente aprende, então aprende, fecha a porta. São situações tão estranhas, tão esquisitas. Você precisa ser justo no que diz respeito aos valores envolvidos. Eu contei para vocês que uma vez eu cheguei aqui a um posto de gasolina, para colocar gasolina, e a empresa, a igreja que, como CNPJ, que banca a gasolina, eu falei, olha, eu preciso dar uma nota fiscal lá para a empresa, porque eu evito falar que é a igreja, né? Que de certa forma a igreja é uma empresa, diante do governo é um CNPJ. Eu preciso de uma nota fiscal para levar. E o frentista falou comigo assim, você quer nota fiscal de quanto? Eu falei, como assim de quanto? Do valor. Eu disse, não, você pode colocar o valor que você quiser na nota. Eu disse, não, do valor que deu certinho, até os centavos. Você vê como é que o sistema é corrupto, se você não abrir o seu olho. Mas o crente, ele não pode se dar para esse caminho, que é um caminho sem volta, fica difícil voltar depois. Quando você vende a sua alma, fica muito difícil para voltar. Um dos bens mais valiosos de um servo de Deus é a sua palavra. Então, se você deu a palavra, a mantenha. E se você perceber que estava errado demais e deu a sua palavra, converse. Negocie a sua palavra, porque o bem mais valioso que você tem é a sua palavra. O que a Bíblia vai dizer? É sim, sim e... Não. Passou disso, é procedência maligna. Segundo lugar,
Se alguém entregar o seu próximo dinheiro, objetos para guardar, e isso for furtado da casa desse homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa irá à presença dos juízes para se verificar se não meteu a mão nos bens do seu próximo. É interessante que eu li alguns comentários sobre essa passagem hoje, e vários deles diziam o seguinte, que esses juízes aqui, na verdade, representavam Deus. Esses juízes eram autoridades colocadas ali para servirem a Deus. E por isso, quando você ia diante do juiz, muitas vezes você tinha que jurar em nome de Deus, e muitas vezes na frente do templo, de que você estava falando a verdade. E havia algo envolvido que era o seguinte: se você mentisse, se você dissesse que alguma coisa de fato era verdade, mas não era, diante de Deus, Deus era testemunha, e diante de Deus você ficava em maus lençóis, porque você teria que dar conta para Deus. Deus iria diretamente punir aquele que mentisse na sua presença. Então, a pessoa ela tinha consciência no Israel antigo de que quando ela era levada diante dos juízes, ela de fato estava na presença de Deus ali, que Deus julgaria o caso e a puniria severamente se ela mentisse. Deus então seria o juiz da situação, através dos juízes humanos. Essa é a metodologia usada no princípio e no final do capítulo 12 de Eclesiastes. Você poderia abrir sua Bíblia lá? Eclesiastes 12, quero mostrar uma coisa para você. Antes de eu anunciar aqui a segunda e última lição de hoje. Eclesiastes capítulo 12, nós vamos ler o 1, o 12 e o 13. A Bíblia diz assim, ó: lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos em que dirás, não tenho prazer neles. Olha o 12. Além disso, filho meu, sê avisado, de fazer muitos livros não há fim, e o muito estudar é enfado da carne. Este é o fim do discurso, tudo já foi ouvido. Ou seja, o resumo é esse: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é todo o dever do homem. Olha o 14. Porque Deus há de trazer o juízo, a juízo, toda obra, e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Percebe? No final das contas, é você sentar diante de Deus para dar conta de tudo aquilo que você fez. Se foi honesto ou não, você vai dar conta. Esse é o fim de todo homem. É o fim de toda mulher na face desta terra. Dar conta. Ser chamado para prestar os esclarecimentos. Ou seja, jamais se esqueça que o justo juiz está sempre atento ao tipo de vida que você está levando. Seja íntegro, porque um dia você vai se sentar diante dele e não vai ter como esconder nada. Não adianta levar vantagem nesta vida e levar a conta para o porvir. É tiro no pé, porque a integridade não deve e não pode ser vendida. Warren Wiersbe, na obra A Crise da Integridade, ele diz o seguinte: o que é integridade? E ele responde, o dicionário Oxford diz que o termo vem do latim integritas, que significa inteireza, totalidade, e a raiz é integer, significando intocado, intacto, inteiro. Ou seja, a integridade é para o caráter pessoal ou corporativo o que a saúde é para o corpo, ou a visão para os olhos. O indivíduo íntegro, diz o Wiersbe, não é dividido, isto é, ele não tem duplicidade, e nem simplesmente finge, porque ele não é um hipócrita. A integridade, ser íntegro, a vida é completa, e as coisas funcionam harmoniosamente juntas.
As pessoas íntegras, continua ele, não tem nada a esconder e não tem nada a temer. A vida delas são livros abertos e elas são completas. Se a sua vida fosse exposta hoje para toda a igreja, o que nós veríamos? O que nós descobriríamos? Se a sua vida moral fosse exposta para a igreja hoje, com que, se é que há alguma coisa, nos escandalizaríamos? Se os seus pensamentos fossem revelados, a integridade mantém seus olhos voltados para a prova, enquanto você está escrevendo e dando a resposta no colégio. A integridade mantém pura e reta a sua vida, sem com que você se importe com benefícios e regalias pessoais que possam vir através de acordos mal vistos. A integridade o faz registrar e submeter apenas os números verdadeiros em seu relatório de despesas. É a integridade que faz com que você devolva ao dono aquilo que você achou e sabe que não é seu. É ela que faz você falar a verdade, mesmo que o seu bolso sofra as consequências. É a integridade. E é a integridade também que faz você dizer não quando alguém deseja violar a sua sexualidade aos olhos de Deus. Ela lhe obriga a sair da conversa ou do grupo de WhatsApp quando coisas que não agradam a Deus estão presentes. É a integridade que faz isso. É ela quem diz para você: fale aquilo que você tem que dizer, quando todo mundo espera uma opinião que vá com a maioria. É a integridade que faz você dizer assim: não, eu não concordo, ao invés de apoiar simplesmente porque a maioria apoia. Charles Swindoll, um dos melhores escritores devocionais que nós conhecemos. Pastor, gostaria de ler um livro assim, numa linguagem simples, mas profundo. Profundo, porém simples, para eu entender. Não quero esses negócios doidos aí de teologia que o senhor lê, não. Um negocinho para a gente ter tranquilidade, entender legal e caminhar. Leia o quem? Vou indicar 2 autores para vocês. Aliás, vou indicar 3 para facilitar a vida. Charles Swindoll, Philip Yancey e John MacArthur. São 3 caras que você lê com tranquilidade, mas eles são profundos. Philip Yancey com um diferencial. Não é um grande teólogo, mas é um amante da vida. Philip Yancey escreve aquelas coisas para a gente se apaixonar pelo viver. Sabe, ele tem a poesia no sangue. Vive só para escrever, não é pastor, é só escritor. O negócio do Philip Yancey é viajar o mundo inteiro e descobrir coisas legais para a gente aprender com a vida. Isso é fantástico. Agora, John MacArthur e Charles Swindoll já são mais bíblicos. Swindoll publica suas pregações. Ele gosta de fazer isso. E MacArthur escreve de tudo um pouco. Então é bem interessante ler esses autores. Swindoll, em um dos seus livros, disse o seguinte: ele disse: não se engane, a integridade é coisa complexa. Ela não toma o caminho fácil, não faz as escolhas fáceis e nem escolhe o caminho dos prazeres transitórios. Acima de tudo, ele diz, integridade é o que você é quando não há ninguém por perto para verificar. Ela é mais bem demonstrada quando ninguém está observando. Isso é integridade. Olha, eu estou meio preocupado com a integridade que eu tenho visto em alguns arraiais evangélicos. A palavra de um crente não pode perder o seu valor. Como o mundo vai acreditar na pregação da salvação se nós somos mentirosos em tudo o mais?
Já parou para pensar nisso? Se a nossa vida é um exemplo de mentira daquilo que a gente prega, como é que nós vamos falar de transformação se nós não somos transformados? E de mudança de vida se a nossa não mudou? E o mundo é inteligente, e para isso o diabo dá mais inteligência ainda, para perceber que o discurso não condiz, ele não confere, ele não corrobora. Um executivo bem sucedido foi uma vez convidado para participar de uma entrevista numa empresa. O salário dele triplicaria, e olha que o cara já ganhava bem, e uma empresa o chamou para ele fazer uma proposta, para que ele pudesse mudar de empresa. Era realmente um cara muito competente, crente, servo de Deus. E aí, fizeram um acordo, ele estabeleceu as possibilidades de realmente mudar de empresa, apertou as mãos, disse: vou conversar com a minha família, e a gente então volta a conversar, eu dou uma resposta para vocês na semana que vem. E aí o dono da empresa disse para ele: olha, nós preparamos um hotel para você dormir essa noite, se quiser ficar aí quantos dias você quiser, ficar descansando, fique à vontade. Preparamos aí uma suíte presidencial para você, um dos melhores hotéis do estado, para que você possa descansar. O hotel fica aqui na cidade. Vá para lá, descanse e fique quanto tempo você quiser. Se quiser trazer a sua família para cá, fique à vontade. Mas essa noite fique conosco. E quando ele entrou no quarto, ele adentrou o quarto, tinha uma mulher seminua esperando por ele. E ele disse: o que é que você está fazendo aqui? E ela disse: eu estou aqui com os cumprimentos da empresa para realizar todos os seus desejos. E ele disse: muito obrigado pela sua disponibilidade, mas você pode vestir a sua roupa e ir embora. E naquela mesma noite ele pegou o carro e foi embora. No dia seguinte ele mandou um e-mail para a empresa, dizendo o seguinte: se vocês agem assim com um pai de família, não contem comigo para trabalhar na empresa, porque a política de vocês não se coaduna com a minha. Não é esse tipo de empresa com a qual eu quero ter um relacionamento. E para terminar, o estudo de Wiersbe sobre integridade é muito bom. E ele estabelece 3 elementos sobre integridade que eu acho que precisávamos guardar. Porque o texto está falando de integridade, de você ir diante de Deus e falar a verdade. E é interessante que percebamos que essa integridade abrange toda a pessoa interior. Coração, mente e vontade. Ele vai dizer isso em primeiro lugar. Quando você é íntegro, suas vontades são íntegras, ou pelo menos são freadas pela sua integridade. Os seus desejos são limitados pela sua integridade. Os seus pensamentos são o tempo todo vigiados pela sua integridade. Então essa é a primeira coisa que precisamos perceber. A pessoa íntegra possui um coração íntegro. Segundo, ela tem uma perspectiva única, ela quer chegar a um lugar só. O íntegro sabe muito bem com quem tem compromisso, ou com o quê, e isso norteia a sua vida. Eu sei muito bem onde quero chegar, eu sei muito bem o que quero continuar sendo, e isso estabelece os meus rumos. Isso não permite que eu vagueie para outras direções, como Paulo, que sabia muito bem para onde ia, e dizia: eu sei em quem tenho crido, estou olhando para o alvo, para ele eu prossigo, para a soberana vocação, e eu não abro mão, eu olho para Cristo. O servo de Deus, ele sabe para onde ele quer ir. Seu coração só tem uma expectativa: o seu Senhor. Portanto, ele não abre mão no meio do caminho. Ele não se desvia nem para a direita e nem para a esquerda, usando uma terminologia do Velho Testamento. Em último lugar, o íntegro, ele só tem uma vontade: viver para a glória de Deus. Ele respira isso. O servo de Deus que é íntegro, ele só tem essa vontade:
é levantar todo dia de manhã e perguntar a Deus: Deus, como é que eu posso te servir melhor mais um dia? O que eu posso fazer para ser teu servo de maneira fiel por mais um dia? O que tu queres que eu faça hoje? Usa a minha vida. É isso. É o resumo da sua vida. E aí eu quero terminar com uma frase de Forsyth, Peter Forsyth, que vai dizer que o primeiro dever de toda alma não é descobrir a sua liberdade, mas sim o seu mestre. Esse é o primeiro dever de toda alma, descobrir o que Deus deseja. Como é que eu posso caminhar com Ele? Porque cá entre nós ninguém pode servir a dois senhores, não é verdade? Ninguém pode servir a dois senhores. Não seja fracionado ou fragmentado, seja íntegro naquilo que você pretende nesse caminhar com o Senhor. Vamos orar? Essas pregações de quarta-feira estão nos levando para uma ética muito interessante. Se você decidir caminhar obedecendo tudo que você tem aprendido aqui, em termos de santificação, sua vida vai dar um salto. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela palavra desta noite, reparadora e também extremamente inspiradora para que tenhamos vida além do normal, além do que é natural. Abençoe o nosso crescimento, que nós tenhamos de fato integridade de uma maneira contínua, nós não percamos de vista o nosso alvo e que busquemos, ó Deus, nos parecer com o Senhor todos os dias. Que esse seja a nossa meta, nosso objetivo. E se há alguma coisa, ó Deus, para reparar essa caminhada, que Tu estejas dando forças para que deixemos para trás, que não olhemos para a maioria, que não nos importemos com o julgamento alheio, desde que estejamos fazendo Tua vontade, tão somente Tua vontade. Abençoe o Teu povo a ser cada vez mais santo, porque Tu és santo. Nos relacionamos com o Senhor, precisamos ser santos. Te agradecemos, oramos em nome de Jesus. Amém.